Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor William e estamos iniciando a nossa 10ª semana de estudos em casa. E nessa semana, será uma semana especial na qual nós vamos revisar os assuntos que trabalhamos aí no último mês. Ou seja, da aula lá da 6ª semana até a aula da 9ª semana. Então se preparem aí, levanta do sofá, lava esse rosto, pega papel, caneta, pega o livro de vocês e vamos lá resolver aí uma série de questões para que possamos retomar aí e aprofundar os conceitos já estudados. E para começar, pegue lá então o seu livro de atividades, o volume 6, certo? E nós vamos resolver ali a questão que está na página 6, a questão de número 9, que diz assim: determine quantos e quais são os pares de arestas reversas do tetraedro a seguir. Bom pessoal, então agora o combinado é o seguinte: pausa o vídeo aí, tenta resolver essa questão, dá uma olhadinha lá no livro, dá uma olhadinha nas nossas aulas aí que trataram aí da posição relativa entre retas, e aí tenta resolver, conseguindo uma solução, volta aí para a gente comparar então as nossas soluções. Bom pessoal, então essa questão aí, ela trata de posições relativas entre retas, tá? Então antes da gente procurar aí nas arestas do tetraedro quais são os pares de retas reversas, vamos lembrar o que é uma reta reversa, tá? Quais são as características dela. Então para nós termos aí uma reta reversa, nós devemos, duas retas reversas, nós devemos ter retas que não têm nenhum ponto em comum, tá? Então essas retas não vão ter ponto de intersecção e elas também não devem ser coplanares, ou seja, elas devem estar em planos diferentes, beleza? Então é isso que a gente vai buscar aqui nessa figura, beleza? Então vamos lá. Então aqui, esse tetraedro, ele é um tetraedro aí A, B, C, D, tá? Então esses são os vértices aí, desse tetraedro, e a gente vai buscar então aí esses pares de retas reversas. Então eu vou pegando aqui os segmentos, tá? Ele fala em retas reversas, mas eu vou pegar ali segmentos que pertencem a essas retas, tá? Então seria uma reta que contém aqui esse segmento AB, certo? Então seria essa reta aqui, por exemplo. E qual reta que é reversa a ela, tá? Então vamos lá. Para a reta ser reversa, ela não pode ser coplanar. Então veja aqui, a reta que passa pelo DB e pelo DA não pode ser, porque além de ser coplanar, pertencem ao plano aí ABD, elas aí, essa reta AD ela ainda tem um ponto de intersecção aqui, com a reta AB, tá ok? E a reta que passa por DB também, além de ser coplanar, também tem um ponto de intersecção aqui com o AB. Então não pode ser essa. Não vai poder ser também a reta que passa pelo segmento BC, porque olha só, ela tem um ponto de intersecção aqui, seria o ponto B, de intersecção com essa reta que passa pelo segmento AB, e além disso, elas são coplanares também. Olha só, elas pertencem ao plano ABC, tá? As duas pertencem a esse mesmo plano. Ou seja, a única opção aí, que vai sobrar para a gente vai ser essa reta aqui, ó. Então a reta que passa pelo segmento DC. Então um par que a gente vai ter aí de retas reversas vai ser a reta que passa pelo segmento AB e que contém também e a outra reta que contém o segmento DC. Beleza? Então o primeiro par aí é esse, as retas AB e DC. Então esse aí é o nosso primeiro par de retas reversas, beleza? Tá, então esse caso aqui a gente já viu. Vamos olhar agora para outra aresta que está na base aqui, que é a aresta BC. Então a reta que contém aqui o BC, o segmento BC. Então, mesma situação, não pode ser, que é anterior, mesma análise na verdade. Então não pode ser reversa aqui com a AB, por quê? Porque elas têm um ponto de intersecção e não pode ter ponto de intersecção. Se fossem retas concorrentes, aí sim, elas teriam esse ponto de intersecção aqui e elas seriam retas coplanares, tá? Então são coisas diferentes, cuidado aí para não confundir. Então não pode ser reversa nem com essa reta AB e nem com a reta DC, beleza? Então quem que sobraria lá? A reta AC, certo? Mas não dá porque ela tem ponto de intersecção aqui no ponto C e é coplanar também com essa reta. Quem que sobra então? Sobra a reta que contém o segmento AD. Então a reta aqui
AD, certo? Então, essa aqui seria a reta aí, que é o par de reta reversa com a reta BC. Então, veja, elas não têm nenhum ponto em comum e elas também não são coplanares, tá ok? Então, tá aí. Então, o outro par seria reta AD e a reta BC. Beleza? E, por fim, né, quem que seria o último par aí, né, de retas? Seria a reta BD, então é essa reta que está aqui, ó, a reta BD, né, que contém o segmento BD, e a única reta que vai sobrar é a reta AC, certo? Ó, é uma reta que não vai ter nenhum ponto de intersecção e também não vai ser coplanar aí com a reta BD, portanto também é um par aí de retas reversas, então seria essa daqui, né, lá de trás aqui. Agora parece que elas estão se cruzando. Não estão, lembre que a gente está falando de um tetraedro. Essa parte aqui está na frente e a outra está lá atrás, então elas não têm nenhum ponto em comum e não são coplanares. E então tá aí, pessoal. O último segmento, né, ou melhor, a última reta é a reta, o último par de retas é o par BD e AC. Ok? Tem algum outro aí? Não tem mais nenhum. Então, quantos são os pares de retas reversas que nós temos aí no tetraedro? São 3 e são esses aqui: AB e DC, AD e BC e BD e AC. Beleza? Então essa questão aí tratou lá da parte inicial dos nossos estudos, lá de geometria de posição. Então nós falamos aí de posição relativa entre retas, mas vale a pena vocês revisitarem também lá posições relativas entre ponto e reta, entre reta e plano e entre planos também, tá? Então vale a pena dar uma revisitada aí nessa parte inicial, ajuda a gente a entender, né, o que a gente está estudando, a entender um pouquinho melhor o que a gente está estudando agora, que são aí, né, os sólidos geométricos aí da geometria espacial. E a nossa próxima questão também está aí no livro de atividades, agora lá na página 11, a questão é a questão de número 6, tá? Então ela diz o seguinte, né, traz a seguinte situação: uma bola de futebol é composta de 12 peças pentagonais e 20 peças hexagonais, com todas as arestas de mesmo comprimento. Suponha que, para o processo de costura de uma bola de futebol, sejam gastos 17 centímetros de linha para cada aresta da bola. Determine quantos metros de linha serão necessários para costurar inteiramente 16 bolas com as características descritas. Bom, pessoal, então essa questão aí nos pede a quantidade de linha necessária para costurar 16 bolas. Entretanto, né, o que a gente vai ter que analisar primeiro? Qual é a quantidade necessária para uma bola? E o caminho que é sugerido aí para a gente é descobrir a quantidade de arestas que vão ter para formar cada uma dessa bola, ok? Dessas bolas, ok? Então é o seguinte, por que a gente vai seguir esse caminho aí? Porque a informação que o enunciado nos traz é que a quantidade de linha que vai em cada uma das arestas é 17 centímetros. Então se a gente descobre aí quantas arestas que tem, que são necessárias costurar aí para uma bola, aí a gente multiplica esse resultado por 16 e chega então na solução do problema. Então esse é o caminho aí que nós vamos seguir. Então para a gente descobrir aí, né, essa quantidade de arestas, a gente vai ter que usar a quantidade de faces que a gente tem aí enunciadas aí nessa questão. Então diz assim, que nós temos 12 peças pentagonais, ou seja, temos 12 faces ali que são pentágonos, né? E temos ali 20 peças aí, que seriam as faces, né? 20 peças hexagonais, certo? Então quantas arestas que eu vou ter no total? Então seria assim a quantidade de arestas. A quantidade de arestas vai ser igual a 12 vezes 5, certo? Por que 12 vezes 5? Porque para cada uma dessas peças aqui eu vou ter 5 arestas, né? Porque elas são peças pentagonais. E aí, mais 20 vezes o 6, porque eu tenho 20 faces hexagonais, ok? Só que olha só o detalhe aí, pessoal, a gente falou disso quando a gente trabalhou lá, né, na nossa aula que discutia a relação de ordem. Quando a gente tem essa forma aqui de contar as arestas, a gente está contando 2 vezes cada uma das arestas, tá? Lembram-se disso? Então a gente acaba contando mais de uma vez.
Então se eu costuro uma aresta aqui da face hexagonal com uma aresta da face pentagonal, por exemplo, né? O que acontece? Eu estou costurando uma vez só, certo? E quando a gente conta desse jeito é como se a gente estivesse contando duas costuras, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui para corrigir isso? Eu vou dividir por 2. Então, a gente sempre tem que dividir por 2. E até uma fórmula que aparece lá para vocês é que 2A é igual a a soma, né, desses dois produtos aqui. Tá? Então, esse 2A e depois você passa a dividir no 2 e fica exatamente do jeito que eu escrevi. Eu prefiro essa forma aqui, porque eu acho que fica mais intuitivo. A gente lembra que quando está trabalhando com esse tipo de contagem, a gente está contando aí mais de uma vez cada aresta, está contando 2 vezes, então por isso que a gente divide por 2 no final, tá? Então, tá aí. Então a gente vai dividir aqui por 2. E aí, então, fazendo as contas, a gente vai ter o seguinte, tá? Deixa eu passar aqui para o outro lado, então vai ficar assim. Não, ainda cabe aqui. A vai ser igual a 12 vezes 5, que é 60, mais 20 vezes 6, que é 120, dividido por 2. E, portanto, a quantidade de arestas vai dar 180 por 2, que é 90. Então, eu tenho 90 arestas aí, 90 costuras para serem feitas em apenas uma bola, tá ok? Beleza? Então, 90 arestas. E aí é o seguinte, se eu tenho 90 arestas e vai 17 centímetros em cada aresta, então, quanto que eu preciso de linha para costurar uma bola? Eu vou precisar de 17 vezes 90, certo? Então, 17 centímetros vezes 90 arestas, porque para cada uma dessas arestas eu preciso de 17 centímetros. E fazendo essa multiplicação aí, nós chegamos em 1530 centímetros aí de linha que nós precisamos então para costurar uma bola, tá? Então, se eu quiser costurar uma bola apenas, eu vou precisar de 1530 centímetros ou 15,3 metros aí de linha, beleza? E para determinar a quantidade necessária para as 16 bolas, que é o que o problema pede, basta a gente fazer o que agora? Multiplicar, então, 16 pela quantidade necessária para cada uma das bolas, que é o 1530, certo? E 16 vezes 1530 vai dar aí 24.480 centímetros. Certo? Ou, né, 244,8 metros. Beleza? Então tá aí a quantidade necessária de linha para costurar as 16 bolas e, portanto, a solução desse problema. Bom, pessoal, e aí aproveitando que nós estamos numa revisão, eu vou aproveitar essas mesmas informações aí que eram trazidas nesse problema para a gente recordar uma relação bem importante aí que nós estudamos, que é a relação de Euler, tá? Então eu vou propor o seguinte aí para vocês. Se nós usássemos as mesmas informações, né? Nós tivéssemos aí um sólido geométrico que possuísse 12 faces pentagonais, né? Que eram as 12 peças da bola ali, 20 faces hexagonais, né? Qual seria a quantidade de vértices que teria esse sólido, certo? Então, como que a gente poderia fazer? Primeira coisa que nós faríamos era descobrir a quantidade de arestas, certo? Que isso a gente acabou de fazer aí no problema, então não vou fazer de novo. Então nós temos 90 arestas. Qual é a quantidade total de faces que nós teríamos? Se eu tenho 12 faces dessa forma e 20 faces dessa forma aqui, então a quantidade de faces total, né, o F, vai ser igual a 32. Então eu tenho 32 faces. E aí a pergunta então seria essa, né? Quantos vértices que tem um sólido formado por 90 arestas e 32 faces? Como que a gente poderia fazer para chegar a essa solução? Um caminho possível é utilizar justamente a relação de Euler, que diz o seguinte, então vamos lembrar lá, isso é bem importante, que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces menos a quantidade de arestas vai ser igual a 2. Então essa aqui, né, é a famosa aí, relação de Euler, tá ok? E para descobrir então a quantidade de vértices seria só substituir agora os valores. Então a quantidade de vértices seria igual
né, ou melhor, a quantidade de vértices mais 32, que é a quantidade de faces, menos 90, que é a quantidade de arestas, igual a 2. Aí eu passo esses valores lá para o outro lado da igualdade e ficaria então que a quantidade de vértices é 2 menos 32 mais 90. 2 menos 32 fica menos 30, mais 90, então a quantidade de vértices seria 60, tá? Então nós poderíamos ter uma situação com essas mesmas informações, mas que o contexto nos levasse a calcular a quantidade de vértices. Aí o caminho seria bem parecido com o que a gente fez, né? Descobriria a quantidade de arestas e aí, utilizando a relação de Euler, conseguiria chegar à quantidade de vértices. Eu trouxe esse bônus aí para vocês justamente porque esse é o tipo de questão que costuma ser mais difícil aí, né, envolvendo a relação de Euler. Então, ao invés de dar já explicitamente a quantidade de faces e de arestas, eles trazem essa situação, né, os problemas, dizendo que tem uma certa quantidade de faces de determinada forma, né, por exemplo, 12 faces no formato de pentágono e uma outra quantidade de faces de uma outra forma, nesse caso aqui de hexágonos, né? E a partir dessas informações te pede lá, por exemplo, a quantidade de vértices. Então o que você vai ter que fazer? A partir das formas e da quantidade de faces você descobre a quantidade de arestas e sabendo a quantidade de faces e de arestas, aplica aqui, né, a relação de Euler e chega então na quantidade de vértices. E para fechar, vamos resolver a questão 32 que está lá na página 18 do livro de vocês. E a questão diz assim: Cláudio decidiu reformar a piscina de sua casa. A nova piscina tem agora o formato do sólido mostrado na figura abaixo, e todas as medidas estão em metros. Ele foi instruído a usar um produto químico para manter a água limpa. A quantidade desse produto a ser usado depende do volume de água contida na piscina. Qual o volume de água em metros cúbicos que acumulará a piscina de Cláudio quando ela estiver totalmente cheia? E aí vem as alternativas. A, 105,3, B, 110,5, C, 115,6, D, 118,2 ou E, 122,7. Bom, pessoal, para resolver essa questão, eu acho que o melhor caminho é a gente separar esse sólido aí em dois, né? Então, dá para fazer dessa forma aqui, ó, como se eu pegasse a piscina e dividisse em duas partes. Nessa primeira parte eu fiquei aqui com esse paralelepípedo, e na segunda com esse prisma aqui trapezoidal, certo? Então como que ficaria aí, né, a solução dessa questão? Então o volume total aí, a capacidade total dessa piscina seria o quê? Seria o volume desse primeiro sólido, desse primeiro prisma, mais o volume desse segundo prisma, certo? Então eu vou escrever aqui, esse cara aqui eu vou chamar de volume 1, né, o volume desse primeiro prisma, e desse segundo aqui eu vou chamar de volume 2. Então o volume 1 mais o volume 2 vai dar o volume total aí, vou chamar de VT, né, o volume total da piscina, que é o que é pedido na questão, ok? Então, vamos resolver essa questão dessa maneira, calculando separadamente esses volumes. E essa, inclusive, pessoal, é uma estratégia aí muito utilizada, né, e que eu recomendo para vocês, que vocês comecem a trabalhar bastante com essa estratégia. Quando você tem um sólido ali diferente, né, meio esquisito ali, tenta separar ele em sólidos que são conhecidos e que a gente sabe trabalhar, tá? Então eu não saberia trabalhar direto com aquele sólido que estava ali, né, representando a piscina, mas separando em duas partes eu consigo trabalhar separadamente com cada uma delas, tá? E essa dica vai também para quando tiver que calcular áreas, tá? A área da superfície do prisma também tenta separar ali em prismas que são conhecidos, tá? E só cuidado com essas partes daí, onde elas se colam ali, né, para desconsiderar no caso que você está calculando área. Beleza? Mas vamos lá, voltando para a questão aqui, né, para o cálculo do volume, como que seria o volume desse prisma aqui? E na verdade o volume de qualquer prisma, como que a gente calcula? O volume de qualquer prisma vai ser a área da base vezes a altura. Então não importa se é esse prisma ou se é esse, a gente vai ter aí a área da base vezes a altura, ok? Nesse caso aqui, nesse primeiro, quem que seria a área da base? Seria, por exemplo, 6 vezes 12, ó. Então, aqui seria a área da base, ó. Esse lado vezes esse. Então, o volume 1 seria a área da base, 6 vezes 12, vezes a altura. Quem que é a altura? 0,9, tá? E aí, fazendo essa multiplicação, 6 vezes 12
vezes 0,9, nós chegamos aí no resultado 64,8 o quê? Metros cúbicos, né? Porque o enunciado nos diz ali que todas as medidas estão em metros, portanto o volume vai estar em metros cúbicos, tá? Então esse aqui é o volume 1. O volume 2 nós vamos calcular da mesmíssima maneira, tá? A área da base vezes a altura, só que agora a base aqui é um trapézio, tá? Então é isso que vai mudar. Como que seria a área da base de um trapézio? Vamos ver se vocês lembram. Né? A área do trapézio é base maior mais a base menor, certo? Isso para calcular a área de um trapézio. Vezes a altura dividido por 2. Tá? Então essa daí é a fórmula que a gente usa para calcular a área de um trapézio. Então a área da base, no caso aqui do volume desse prisma, vai ser base maior, então esse lado aqui que mede 10, mais a base menor, é esse lado aqui, e esse lado ele mede 5, tá? Então esse lado aqui ele mede 5 metros, vezes a altura. Quem é a altura aqui nesse caso? Vai ser, aqui era 0,9 e o total era 1,80. Então a altura aqui é 0,9 também, certo? Então vai ficar aqui, isso daqui vezes 0,9. Tudo isso dividido por 2. Então, essa conta toda aqui é a área da base, a área do trapézio. E aí eu vou multiplicar pela altura do prisma, certo? Qual que vai ser aí a altura do prisma, no caso? Se esse cara aqui eu estou considerando como base, então aqui é uma base, lá atrás a outra, quem que vai ser a altura desse prisma aqui? Vai ser os 6 metros, então tem que cuidar com isso. É como se eu pegasse essa figura e deixasse em pé aqui. Essa seria uma base, lá atrás seria outra, certo? E a altura seria a distância entre as duas bases. Lembra que a gente conversou sobre isso? A altura de um prisma é a distância entre as bases. Então, no caso aqui seria 6, né? 6 metros. Então, tudo isso aqui multiplicado por 6. Aí, quanto que vai dar, então, esse volume 2? 10 mais 5 fica 15. 15 vezes 0,9 vai dar 13,5, certo? Dividido por 2 vezes o 6. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar aqui, né? Ó. Então 13,5 vezes 6 dividido por 2. Pode simplificar esse 6 com 2, vai ficar 3 aqui. E multiplicar então 13,5 por 3. Fazendo essa multiplicação, nós chegamos aí no valor 40,5 metros cúbicos, certo? E conforme nós já tínhamos enunciado logo no começo, qual que vai ser o volume total da piscina? É o volume 1, que é dessa parte aqui, mais o volume 2, certo? Então basta agora a gente somar esses dois valores. Então fazendo aí 64,8 mais 40,5, o resultado vai ser então, né, o volume total vai ser 64,8 mais 40,5, que é igual a 105,3 metros cúbicos, certo? Então, esse aqui vai ser o resultado, né? Esse é o volume aí dessa piscina, o volume total, 105,3 metros cúbicos, e, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. E por hoje é só, então, pessoal, chegamos aí ao final da nossa 10ª semana, dessa semana de revisão. Lembrem que ainda vocês vão ter as lives de revisão com mais algumas questões aí, né, para vocês resolverem. Então continuem firmes, continuem focados, procurem se organizar ainda. Quem não conseguiu aí se organizar com a sua rotina de estudos, procurem fazer isso. Fiquem bem, se cuidem, mantenham-se saudáveis. Grande abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!